bem-vindo a mais um vídeo, nossa série sobre programação de Node.js, GraphQL e Relay. Bom, o que aconteceu esses tempos é que passou o carnaval, já faz mais de uma semana que eu não gravo um vídeo, então uma semana no mundo da tecnologia é bastante tempo. Então como é que a gente transfere essas atualizações para a nossa aplicação? Eu gosto muito de utilizar um pacote chamado npm check updates, adicioná-lo como dependência de desenvolvimento. Terminada a instalação, aqui eu posso digitar yarn ncu e ele vai rodar no programa. E vai nos indicar o que passou nesse tempo que eu posso atualizar. Atualizou TypeScript ESLint, TypeScript Parser, ESLint Plugin React Hooks, que é um plugin do React, e o TypeScript que passou de 3.7 para 3.8, com várias atualizações muito legais. A gente instala essas atualizações no nosso projeto com yarn ncu-u e vamos fazer a mesma coisa na nossa API. Yarn ncu, vamos verificar primeiro o que vai ser atualizado, o TypeScript e definições de tipo. Então, yarn ncu-u upgrade. Feito isso, vamos dar um yarn e vai resolver essas dependências. Ok. Feito isso, vamos voltar para o nosso projeto. Aqui o que a gente precisa fazer agora é inserir os SQLize, configurar os SQLize com Postgres. Eu vou utilizar o Postgres, então yarn é SQLize e vou adicionar o Postgres também. Adicionado o SQLize, vou adicionar também uma dependência de desenvolvimento SQLize CLI. Instalado o CLI, eu venho na documentação para ver sobre o SQLize RC. Por quê? O que acontece? O CLI do SQLize não está capacitado para rodar TypeScript. Ele só roda JavaScript. Portanto, para utilizar o CLI no nosso projeto, a gente precisa primeiro compilar o TypeScript para JavaScript para poder utilizar. Por isso que é importante a gente utilizar configurar o nosso SQLize, um arquivo SQLize.rc, para utilizar a pasta dist, que é onde vão os arquivos compilados do nosso projeto. Então, vamos criar aqui um SQLize RC. Vou iniciar aqui, colocar em modo JavaScript. A configuração, eu vou utilizar uma configuração padrão, que eu posso utilizar tanto para o TypeScript quanto para o JavaScript. Uma pasta aqui, db config.typescript, uma pasta models, uma pasta seeders e uma pasta migrations, uma pasta index.ts para eu utilizar o SQLize para minha aplicação normal. Por enquanto, o CLI ele vai utilizar apenas essas 4 pastas, enquanto a minha aplicação vai utilizar essa index TypeScript. A minha configuração eu vou exportar as constantes de desenvolvimento, e aqui eu vou utilizar os tipos do SQLize.
Então aqui no meu arquivo de configuração, vou adicionar options, vou exportar um arquivo Postgres, um objeto de configuração Postgres, e temos um erro aqui, options defined but never used, mas aqui está sendo usado como tipo. Como esse tipo será retirado na hora que o JavaScript é gerado, ele acaba tendo esse erro. Não se preocupa, eu vou procurar um pouco na documentação como é que tira aqui. É Lint, no unused vars, eu procuro aqui Lint, no unused vars for types. TypeScript. We can close this issue now. Eu lembro que esse daqui tem o workaround aqui embaixo. Kevin McCall. Então, aqui eu preciso colocar aqui para arquivos TypeScript e TypeScript. Essa regra se aplica dessa forma. Ou seja, vamos colocar no nosso ESLint.js overrides e o nosso erro some. Aí, database. Primeiro, o nosso host vai ser o localhost. A nossa porta vai ser padrão 5432. Username vai ser o Postgres. Password vai ser Postgres. Espera aí, como é que eu vou colocar essa senha aqui? Não vou colocar no nosso kit. Eu vou colocar essa senha no .env. E aqui, na verdade, eu vou declarar uma função enquanto instala ali. Get option. Prefix vai ser uma string. E vai retornar um objeto do tipo options. Ou seja, ele vai retornar database, vai ser do tipo Postgres. O host vai vir do process.env. Aqui eu coloco prefix dbHost. Aqui a porta dbPort. Vai dar um erro porque ele não é um number, então eu vou colocar um number.parseInt 10. Como não é string, eu vou colocar 5432 aqui como o padrão. Aqui o username process.env prefix db username. Para a senha, eu também vou colocar prefix
db password. Para o login, eu vou colocar prefix db log, mas na verdade aqui é uma string, então eu vou colocar igual a true. Se for true, console log, eu vou, se não, false. Eu vou colocar aqui para a gente desativar esse aviso nessa parte. Então, para o development, eu vou colocar get options def. Para teste. Se você quiser colocar mais ambientes, você pode. Basta aqui, então, vamos criar o nosso arquivo de configuração de ambiente, ou seja, no caso eu vou colocar dev db host, vai ser igual localhost dev db port, vai ser igual a 5432 dev db username, vai ser igual a Postgres dev db password dvdb, ó, Postgres. E como é de desenvolvimento, eu vou colocar o login como um true, porque essa é uma informação legal de se ter durante o desenvolvimento. Pelo menos é o que eu gosto. Você pode escolher outras coisas sem problema nenhum. Se você quiser colocar outras opções, coloca aqui additional options, mas isso é para depois. Options. Colocar um partial options, que além de você passar o prefixo, você também consegue passar condições adicionais, como por exemplo, alguma configuração que precisa para o banco de produção, ou uma configuração que precisa para o banco de staging, se você tiver. Então, vamos adicionar aqui. Isso é só se você precisar. Eu não vou utilizar aqui, mas é bom colocar. Feito isso, vamos fazer o item tsc. Mas espera, deu um erro na hora de compilar, por quê? Porque a gente não tem o tipo do Bluebird e não temos o tipo do Validator. E na documentação do ESLint, TypeScript, opa, ESLint, não, mas ESLint não, Sequelize com TypeScript. Tá aqui, eu preciso adicionar types validator, yarn-add-d types validator. E aqui também eu preciso adicionar yarn-add types Bluebird. Por quê? Por baixo dos panos, a biblioteca de Promise que a Sequelize usa é a Bluebird. Então eu preciso adicionar os tipos dela. Ele não adiciona por default, porque para pessoas que não utilizam TypeScript. Não precisa de um tamanho maior para as pessoas que não utilizam TypeScript. E a nossa compilação ocorre de forma normal. Você percebe que o nosso arquivo de configuração é definido aqui. E vamos colocar nosso RC para utilizar esse arquivo de configuração.
ou seja, config dir name vai ser a pasta dist, db config.js, o models path também vai ser da pasta dist, db models, e a mesma coisa vai ser para os próximos. Feita essa configuração, vamos escrever o nosso primeiro model. Aqui no nosso primeiro model, vai ser o model de usuário, para nossa, que vai fazer a autenticação. Vou adicionar aqui o tipo model, a classe model. E como é que eu vou fazer a tipagem desse model? Aqui eu vou utilizando SQLize.define, porque ela me oferece muito mais flexibilidade na definição de tipos. Além de nomear aqui de forma fácil, fazer esse casting utilizando SQLize.define me permite que eu faça mais coisa com esse tipo. Com questão de tipos, os SQLize terão dois tipos. O tipo estático, esse será o tipo principal que irá construir o nosso tipo que você utiliza para buscar instâncias, e tem os tipos de instâncias. O que a gente precisa definir são essas duas coisas. Aqui é o tipo da instância, eu coloco cada propriedade que a instância possui aqui. E também tem o tipo estático, que é o que vai construir. E como é que a gente pode utilizar o TypeScript com isso? A partir dessa definição de um construtor nessa interface, que retorna o modelo, ele já vai definir aqui para todo find all, para todo find one, ele retorna esse tipo. É algo meio complexo de se aprender agora, mas a gente pode aprender na prática. Vamos iniciar aqui, copiando aqui. Eu vou utilizar uma estrutura de fábrica, ou seja, eu vou exportar uma função que recebe uma instância do SQLize. E aqui também eu tenho os data types. Na verdade, eu vou exportar uma função build. Const user, que é o nosso modelo. SQLize.define vai ser um modelo user. Os atributos aqui eu vou colocar id, type, datatypes.uid, eu não gosto de utilizar incremental. Default value datatypes.uidv4, allow no, false, primary key, true. Vamos para o nosso problema aqui para saber quais os campos: name, e-mail, password hash, created at e updated at. Name, type, datatypes.string, allow no, false, não vai ter default file. E-mail, datatypes.string, allow no, false,
E eu também vou colocar ele com o unique, porque vai ser utilizado para autenticação. Password hash type data types dot string allowed false. E aqui eu também vou colocar timestamps true. Opa. Created at. No created at. E updated at. No updated at. Com o camel case. Então vamos definir o nosso tipo de interface. Interface user extends model. A nossa interface vai estender de user. Ele vai ter um tipo read-only ID do tipo string. Também vai ter um tipo name, que é do tipo string, e-mail string, password hash do tipo string, created at do tipo string e updated at do tipo date, não é string, é date. Aqui temos o aviso do ESLint, camel case, nós vamos desligar. .ESLint AEC, vamos desligar essa regra. Off. Ela não ajuda muito, mas atrapalha, na verdade, às vezes. Interface user. E vamos colocar aqui o type user static extends é igual type of model e uma interface com e possui um construtor new do tipo, vamos aqui no nosso build options model. Aqui eu posso colocar build options, eu vou importar do Sequelize. Aqui eu gosto de colocar, na verdade, partial user, ou seja, para construir um usuário a partir disso daqui, eu posso utilizar o autocomplete do TypeScript com as IDs, com os campos aqui definidos na minha interface. E o Sequelize.define aqui, eu vou castar ele, dizer que ele na verdade é um user static. E vou retornar o meu usuário. Feito a definição do nosso modelo, vamos então criar a nossa primeira migration. Migration generate name create user table. A gente só vai querer utilizar, na verdade, esse nome, porque eu só preciso do timestamp. Fazer ts import from Sequelize. Eu estou importando, na verdade, query interface. Exportar uma função assíncrona up. Opa. Async function up. Que query interface. Os tipos eu posso pegar daqui. Não precisa utilizar o segundo argumento. E await.create table users. Aqui eu vou colocar
ID, os mesmos campos aqui, na verdade. Aqui eu também vou adicionar created at type data types date, lá no false, updated at type data types date, lá no false. Agora eu posso compilar o nosso código. Compilar não, é transpilar. E posso fazer um DB migrate. Mas eu ainda não tenho um banco de dados. Eu vou resolver isso criando nosso banco de dados por meio de um Docker Compose.yaml. Aqui eu vou usar uma versão 3. Aqui, services. Eu vou definir as services Postgres. Ele vai usar a imagem Postgres. Aqui eu vou colocar environment. Eu posso buscar aqui no Postgres de Docker para pegar a documentação do Postgres do Docker, para eu verificar qual a variável de ambiente. Aqui temos essa variável aqui, Postgres password. Eu coloquei ali na minha .env Postgres. Eu esqueci que Postgres na verdade é P minúsculo. E aqui também vou colocar as portas 5432 vai para 5432 no localhost. E também tem uma configuração de volume pgdata. Na verdade aqui eu vou criar volumes pgdata certification 10 pgdata. E agora nós podemos aqui conectar o nosso Docker Compose up e nos dê Postgres. E feito. Vendo aqui na minha extensão do Docker, eu vejo que criou um volume para o nosso projeto e que o nosso serviço está rodando. E então, vamos para a nossa API, yarn sequelize db create. Eu cometi um erro aqui na nossa configuração, que na verdade aqui é dialect. E aqui db database. Aqui eu vou colocar development
Modification 10 def. E esqueci de compilar. Fazer o db create. Continuou dando erro porque replace of undefined, porque o erro está aqui. Nem precisa compilar, na verdade. Só estou fazendo por certeza. db create. Continua. Ah, sim, claro. Esqueci aqui de importar o nosso querido .env.config. Antes de tudo, tem que esqueci de importar o nosso querido .env.config. E pronto. Foi criado o nosso banco de dados depois de bastante luta. E também podemos db migrate. Foi feita a migração da nossa tabela. Vou tirar um console que eu tinha deixado aqui de debug. E pronto, temos aqui no nosso projeto configurado Sequelize. E vamos comitar as nossas mudanças. Login como um true. Porque essa é uma informação legal de se ter durante o desenvolvimento. Pelo menos é o que eu gosto. Você pode escolher outras coisas sem problema nenhum. Se você quiser colocar outras opções, coloca aqui Additional Options, mas isso é para depois. Options. Colocar um Partial Options, que além de você passar o prefixo, você também consegue passar. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Desculpa a enrolação, tiveram problemas. E até o próximo vídeo.